Quando nós falamos de venda, nós escutamos muito sobre metas de vendas, né? Alcançar resultado, bater meta todo mês, não sei o quê. E muitos profissionais acabam desistindo de trabalhar ali com vendas porque fala que tem muita pressão. Carreira que eu fiz aqui na Newcastle em vendas, o que eu percebo é o seguinte: vender é encantar. Então você tem que ser um encantador de pessoas. Como que você encanta pessoas? Vendendo sonhos. Numa sala de 80 eu voltava com 40 nome e telefone. Para eu pegar 40 nome e telefone, às vezes eu tinha que ficar 1 hora na porta da faculdade abordando 80 pessoas para ter os mesmos 40. Sim. Então assim, foi quebrando essas objeções. É uma formação, né? É uma formação. Essa formação eu acho que te prepara para ser líder. Sim. Para você ter ousadia, para você ter coragem, para você se tornar empreendedor. Lembra que você falou, olha, eu vi que era possível quando eu comecei a tirar matrículas do semáforo. Então, você tem que tentar até você conseguir. E aí você desbloqueou uma chave. Aquele Gustavo que começou já não era mais aquele Gustavo que estava conseguindo alcançar resultados. Pelos resultados que você vai favorecer a empresa. Tem pessoas que pensam só na comissão. Não vai vender. Porque, de novo, você vai estar de frente com alguém vendendo um produto. Você está pensando no que você vai ganhar sem entender o que você está entregando para essa pessoa. Então, aí tem uma questão de valores, entendeu? O que eu acredito? Eu acredito nessa empresa? Eu acredito que o livro Recomeçar é um livro muito bom? Eu recomendaria? Fez diferença na minha vida? E aí sim eu consigo fazer, entende? Então assim, primeiro, apaixone-se pela empresa que você trabalha. Defenda a empresa que você trabalha. Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça. R$ 127,00. Taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, galera. Vem chegando aqui, ó, para mais um episódio do nosso Podcast TV. E hoje o bate-papo é aqui junto com a minha parceira de bancada, Rafaela Medina, onde nós vamos falar aí, responder até algumas perguntas que nós recebemos aí. Eu recebo muitas mensagens pelo Instagram, quando sai algum corte, tira dúvida de empreendedorismo, gestão de pessoas, vendas, né? Perguntas também de conteúdos que nós trouxemos aqui através de convidados, que são pessoas, vocês que nos acompanham. Todos os convidados aqui são pessoas que são referências e autoridades ali nas suas profissões. E aí, Medina, tá pronta? Prontos ou não, nós vamos nós. Vamos que vamos? Galera, já curte, comenta e compartilha, porque eu tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas aí do outro lado. Então vamos lá, vamos bater um papo aí, Medina. Vamos falar de empreendedorismo, vai. É o papo que você mais gosta, né, Gon? Eu gosto, eu acredito, sempre falo isso aqui, que o empreendedorismo, ele é uma semente para transformar vidas, para fazer pessoas acreditarem num propósito de vida, num sonho. Se você trabalhar da forma correta, você consegue, através de um negócio, abençoar muitas vidas, né? Tanto dos colaboradores, quanto dos clientes daquele negócio, seja qual for. Quem nunca foi ali
E quem que nunca teve ali um dia carregado, um dia de estresse, preocupações da vida? E aí você chega numa empresa, seja numa escola de inglês, num salão de beleza, num café, numa academia, e recupera a sua energia, porque você é bem recebido, bem atendido. Então vamos trazer essa ideia global. Um dos pilares importantes de toda empresa é vendas, né? Trazer clientes, trazer recursos. Vamos lá, Medina, quero a sua opinião. Para mim, quando nós falamos de venda, nós escutamos muito sobre metas de vendas, né? Alcançar resultado, bater meta todo mês, não sei o quê, não sei o quê. E muitos profissionais acabam desistindo de trabalhar ali com vendas porque fala que tem muita pressão. Uma coisa bacana que eu vi que foi implantada aqui na Newcastle, você trouxe isso muito bem aqui na unidade matriz, o foco não era tanto a meta. Claro que assim, sempre teve um número a ser alcançado como referência da equipe. Mas eu via que quando você trabalhava ali com a tua equipe, com o teu time, você trazia muito os métodos de trabalho. Então, por exemplo, enquanto eu ia numa unidade, eu via um gerente falando: essa semana a gente tem que fechar tantas matrículas na semana, porque a nossa meta no mês é X. Pegava aquele mês, pegava aquela meta, dividia por 4 para ir alcançando semanalmente. Eu via que você trazia uma visão diferente, que trouxe muito trabalho. Eu vi que a galera trabalhava mais pelo resultado, mas com uma leveza maior. Que era no sentido do quê? Você não falava da venda, você falava dos processos da venda. Hoje a gente vai montar stand na academia, amanhã vai ser na faculdade, depois de amanhã a gente vai entregar a mala direta, e aí na quinta ligar para todo mundo. Fala a sua visão sobre vendas. Vendas. Na minha humilde carreira que eu fiz aqui na Newcastle em vendas, o que eu percebo é o seguinte: vender é encantar. Então você tem que ser um encantador de pessoas. Como que você encanta pessoas? Vendendo sonhos. Quando você entende que se para você fazer a sua equipe produzir, o cara tem que fazer parte e ele tem que sonhar com você, ele vai comprar a tua ideia. E aí, saindo do campo da filosofia, que é muito bonito falar sobre isso, certo, é real as metas. As metas, é importante você ter metas a bater, né? E o vendedor, a equipe comercial, ela vive essa realidade. Então, você tem que se apaixonar pelas metas, certo? Então, assim, como que eu vou me apaixonar pelo trabalho de vendas com tanta pressão, tanta dificuldade, tem que trazer um resultado no final? Sendo a unidade matriz, é uma pressão um pouquinho maior, porque a gente é um espelho para as outras unidades. A gente viveu isso muito bem durante a pandemia, onde muitos já desacreditavam do resultado e a gente estava ali remando até contra a maré para trazer um resultado que ninguém acreditava. Mas o fato é que muitas pessoas demoraram a superar a pandemia, quando, na verdade, o mercado muitas vezes já estava até propício para você vender online, né? Você fazer vendas diferentes, as pessoas focam muito no problema. Então, quando você tem uma equipe que está ali correndo com você, que sonha, acredita que é parte do projeto, entende o que você está falando, a comunicação, uma comunicação limpa, que é muito importante isso, independente das outras unidades, né? Igual a gente tem várias franquias, cada unidade tem uma realidade do time. Quem faz a equipe produzir é o líder. Então, eu falo isso pelo seguinte: um líder que ele é opressor, que foca só no resultado, fica só cobrando, mas ele não dá as ferramentas para a equipe produzir, essa equipe não vai produzir. Então, assim, ao longo da minha carreira eu percebi o seguinte: quanto mais você entregar para a tua equipe, mais ferramentas, mais formas dela alcançar o resultado, o próprio assessor, ele vai estabelecer metas para ele. Então, o que eu falava era o seguinte: vocês têm que focar em uma por dia. Se você fizer mais de uma, melhor ainda. Mas lembra que nem todo dia você vai vender. Mas tem dia que você vai fechar 3, 4. Então, isso acontece, isso é uma realidade em vendas. Mas o assessor, ele é um reflexo do líder. Se eu for parceiro com o meu assessor, ele vai ser parceiro comigo. Então, eu sempre levei muito a sério ouvir o assessor, saber as dificuldades dele,
mas sempre oferecer ferramentas. Porque é muito fácil eu colocar um número para você e eu não estabelecer como que você vai chegar naquele resultado. A pessoa não vai chegar, porque o assessor ele depende que você alimente ele. Diferente de um gerente, de um supervisor que já tem uma base, o assessor ele precisa receber para ele poder entregar um resultado. Entendi. Fazendo um resumo aqui, ó, peguei o gancho aí, ver se eu tô com a visão certa. Então você trouxe aqui que o primeiro passo é você criar uma conexão com o seu time, né? Exatamente. O seu time, seus vendedores sentirem parte da tua equipe, né? Sim. Sentirem que são peças importantes Sim. ali. Beleza. E o segundo, trazer ferramentas, que são os métodos de trabalho, a Exato. direção, Isso. certo? Pô, Sim. eu tenho que alcançar esse resultado, mas não é jogar uma meta, um número pro ar. Exato. Não, existe um caminho que eu tenho um case disso, eu tenho cases de sucesso, Sim. cases da sua jornada que fez eu alcançar esse resultado. Então, fazer com que a equipe acredite nesse resultado. É Sim. trabalhoso, Tem que mas ser é factível. realista. Tem que sim. ser factível dentro da realidade do seu time. Ah, minha empresa é grande, eu preciso de X produção, mas eu tenho uma equipe nova, eu não posso estabelecer algo que não seja factível para aquela equipe. Entende? Primeiro você tem que ensinar os caminhos, os primeiros passos. É igual um game. Não tem a primeira fase? Tem a primeira É fase. um pouquinho mais fácil, vai ficando um pouquinho mais difícil. E recentemente eu escutei de uma pessoa que eu treinei a seguinte fala, ela falou, compartilhando, né? A gente estava conversando aqui na escola, ela compartilhou, olha, quando eu entrei, eu não acreditava que eu ia fazer, mas ela acreditou em mim. E é muito comum o assessor ele entrar com esse pensamento, eu não vou conseguir entregar o resultado, eu não sei fazer, eu não sei vender. E a verdade é que a técnica você pode aprender. Todo mundo é capaz de executar uma tarefa desde que você ensine com calma e vai ter que repetir várias vezes. A gente trabalha com contrato, então é importante o assessor ele trabalhar essa primeira parte no contrato. Uma vez que você entende as regras do jogo, você pode ser um excelente jogador. Entendi. Pegando esse gancho aí, até uma mentoria aí que eu tava fazendo aqui com um dos nossos franqueados do grupo, ela me perguntou, o público da escola mudou? Eu falei, pergunta interessante. Não, o público é o mesmo. Então, assim, faz 20 anos que eu tô na área de vendas de curso de inglês, os últimos anos meio já de stand-by, aposentado. Mas o que acontece? Quando eu era assessor lá no ano de 2004, qual que era o público da escola que eu trabalhava? Universitários e profissionais de empresas. Hoje nós estamos em 2025. Qual que é o público que tem a necessidade do idioma inglês aqui no Brasil? Universitários e profissionais de empresa. Hoje praticamente todos os cursos de faculdade, independente qual seja, para você pleitear uma vaga no mercado de trabalho, além daquela graduação, você tem que ter um domínio no idioma inglês. Então, o público-alvo é o mesmo. E eu achei legal isso que você falou, porque assim, quando a gente, trazendo agora para o teu vendedor, da tua equipe, o princípio do vendedor é o mesmo. Há 20 anos atrás, quando eu era vendedor de curso, os meus líderes, eles fizeram com que eu sentisse parte daquela equipe e com possibilidades de almejar um plano de carreira dentro daquela empresa. Que aconteceu. Hoje você trouxe essa lição aqui. O princípio você trouxe é o mesmo. O princípio da persona não mudou. Então o que é? O seu time se sentir parte da equipe, acreditar num sonho e acreditar que dentro da empresa ele consiga se desenvolver. O método para chegar no resultado ele foi atualizado. Sim. Pô, na minha época lá, o que tinha de mais moderno era o call center. Então, eu peguei a geração, eu tinha que pegar o telefone da galera na rua e depois eu ligava para todo mundo oferecendo curso de inglês. Hoje o método mudou. Então, quase ninguém faz isso, atualizou. Hoje é lead, nós fazemos muito trabalho externo. Mas é importante, foi bom você lembrar isso, é importante que se faça esse trabalho fora, o trabalho externo. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre defendi o trabalho externo. Mesmo quando nós trouxemos a cultura do lead, da informação que chega, e embora hoje seja mais fácil, a gente consiga ser mais assertivo nos nossos leads,
dentro da área comercial, havia-se muitas listas de indicações. Então, quando você fechava uma parceria, aquela empresa te divulgava lá dentro. Então, você recebia também leads, informações ali de dentro daquela empresa. Era dessa forma que a gente trabalhava. Só que era mais difícil, né? Você tinha que ir lá e pescar, né? Então, mas eu sempre defendi o trabalho externo justamente para trabalhar o assessor. Porque, de novo, você pega alguém inexperiente, certo? Essa pessoa tem muitos medos. Muitas vezes ela tem medo até de falar com outra pessoa. Tem que quebrar essa barreira de falar com a pessoa. Então, se você tá num semáforo panfletando, entregando um a um, você vai perdendo a vergonha. Você vai perdendo o medo das pessoas. Porque isso é um problema, o medo do não. Então, você trabalhar a sua mente que você vai receber vários nãos. Porque é muito difícil vender. Ainda que hoje nós tenhamos uma abrangência maior nos leads, na recepção dos leads, existe uma dificuldade muito grande na conversão. Por quê? Porque muitas pessoas, muitos assessores, eu acho que esse é o mal do século, é o atendimento por WhatsApp. Então, você não tem mais o medo, o receio, sabe? Você não se posiciona tão legal no WhatsApp. Isso é algo que eu tenho cobrado da equipe, a maneira como falar no WhatsApp. Por quê? Você perde a venda. Quando você está de frente com o outro, é mais fácil. Você encanta. Você tem que encantar. Primeira pessoa vai comprar você. Eu vou parar para te ouvir se eu ver valor em você. Aí eu vou parar para ouvir o que você tem para falar. No WhatsApp, muitas vezes você não vê o rosto do vendedor, você não sabe nem quem é, tem um logo ali. Então você está escondido, você tem uma proteção. E justamente por você ter essa proteção, que é a marca, que é a bandeira que você representa, você tem que falar muito bem pelo WhatsApp para você conseguir gerar uma venda no WhatsApp. Então, é muito perigoso isso. Porque primeiro o vendedor ele tem que saber se vender. Ele tem que se vender sem se vender, entendeu? Eu compro o teu passe. Eu olho para você e falo, cara, esse cara sabe o que ele tá falando, né? Então, assim, eu conheço muitos vendedores de curso que não têm o curso de inglês, mas vendem muito bem, entendeu? Como que você vende algo que você não fala inglês, mas você vende o método, você vende a qualidade do serviço. Por quê? Você entendeu a necessidade do outro, né? Então, assim, eu acho que trabalhar isso muito bem, vocabulário, saber como você vai falar, como você vai se posicionar. Então, a gente sempre cobrava muito essas coisas do assessor. Vestimenta, fala, maneira de se comportar. E com a chegada da internet, que muitas vezes tudo é resolvido por telefone ou pelo WhatsApp, se perdeu um pouco isso. Então, eu sou uma defensora do trabalho externo justamente para a pessoa aprimorar a maneira como ela se apresenta. Legal. Você vai falando aqui, eu vou colocando meu ponto de vista naquilo que você falou. E mais uma vez, eu acho que você trouxe duas coisas importantes. A primeira é sobre vendas. Vendas eu acredito muito que é isso, é o relacionamento, é você conseguir criar uma conexão. Então toda venda bem feita, tem um vendedor ali fazendo aquele atendimento que soube se conectar com aquela pessoa. O que é uma venda bem feita? É aquela venda que o cliente ele fala, uau, tô fazendo um investimento que pode transformar minha vida. Isso, estou indo em um restaurante top que vai impactar minha esposa e teremos um momento junto. Estou indo fazer meu cabelo num salão de beleza sensacional. Estou indo num curso de inglês que eu acredito muito que eu vou sair dessa escola falando inglês fluente e através dessa fluência portas se abrirão na minha vida. Então você trouxe essa primeira coisa que eu acho muito importante. Por mais que nós estamos vivendo aí a era da inteligência artificial e muitas empresas fazem esse atendimento automatizado, e é a realidade, essa realidade já é o mercado, isso não vai mudar, igual para nós aqui que quando começou era um curso de inglês presencial e hoje um online veio para ficar já há 5 anos. Mas você falou algo importante, se torna muito relacionamentos frio. E quando você tem essa venda especializada, que você consegue criar uma conexão, um atendimento personalizado, a pessoa, eu tô no nosso caso aqui adquirindo a Newcastle, tô confiando na Newcastle, mas porque a Rafaela Medina me passou essa credibilidade, então assim, antes de entrar na Newcastle, o rosto da Newcastle está sendo a Rafaela nesse atendimento, e eu tô te usando como exemplo, mas o vendedor que fez aquele atendimento,
eu acredito que traz muito mais essa conexão. Acredito não. Com certeza traz muito mais essa conexão. Tanto é que a maioria das parcerias que nós fechamos aí com grandes empresas, faculdades, sempre veio através de algum aluno, mas que teve esse atendimento. Sim. E outra coisa importante que eu vi que você falou, que daí eu acredito que é a virada de chave para você deixar de ser um vendedor e você se tornar um líder, você se tornar um empreendedor. Eu acho que é exatamente isso que faz a virada de chave. É você quebrar as suas barreiras internas. Então, por exemplo, eu panfletava no semáforo. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fiz isso quando eu era assessor de vendas. Com meus 19, 20 anos de idade, eu ali no semáforo de terninho panfletando. Brother, pra mim aquilo ali era uma vergonha. Só que daí aquilo dali foi fazendo eu trabalhar em quebrar essa objeção. E como eu quebrei essa objeção? Quando eu comecei a tirar a matrícula do semáforo. Não é que isso dá resultado? Outra, eu tinha muita vergonha de falar em público. Até que eu comecei a entrar na época lá, isso eu como assessor, em salas de aulas de faculdade. Sim. Porque eu falei, de vez de eu ficar na porta da faculdade abordando de um em um, qual que foi a estratégia que a gente fez? Eu pedi a licença pro professor, salas de faculdade na época tinham 80, 100 alunos. Eu palestrava 5 minutinhos ali na frente, mas morrendo de vergonha, e os assessores entregando o formulário para quem tivesse interesse preencher. Sim. Assim, numa sala de 80 eu voltava com 40 nome e telefone. Para eu pegar 40 nome e telefone, às vezes eu tinha que ficar 1 hora na porta da faculdade abordando 80 pessoas para ter os mesmos 40. Sim. Então, assim, foi quebrando essas objeções. É uma formação, né? É uma formação. Essa formação, eu acho que te prepara para ser líder. Sim. Para você ter ousadia, para você ter coragem, para você se tornar empreendedor. Porque eu via muita gente, tenho medo de sair do CLT, mas se eu fosse dono da escola, se eu fosse empreendedor... Por exemplo, todos os nossos franqueados começaram como funcionários. Todos os franqueados que temos hoje na marca, todos em algum momento foram funcionários. E foram pessoas que foram quebrando essas objeções. Sim. Tipo assim, entendem que você não tem que ser um dono dentro de uma salinha com ar-condicionado dando ordem, que assim o resultado não vem. É que, na verdade, o que acontece é o seguinte, quando você tem uma equipe de vendas, você tem que formar essa equipe. E você forma a equipe para o combate quando você está lá em campo. O soldado não é formado dentro de uma sala fechada, ele é formado no atendimento. Então, quando você leva a tua equipe para uma empresa que muitas vezes não tem potencial, eu já levei minha equipe em empresas que não tinham grande potencial. Eu falava, cara, eu tô indo lá... De clientes, você fala. De clientes, Tá. As pessoas, a faixa de renda era baixa, se a gente conseguisse fazer uma venda de curso, teria que colocar ali uma bolsa, que muitas vezes não ia suprir o custo de eu estar levando aquele funcionário lá. Mas era importante pelo treinamento. Porque eu sabia que eu ia chegar lá na empresa, que eu ia colocar o meu assessor dentro da sala para falar com os colaboradores, empresas grandes. Então, assim, muitas vezes você vai pelo treinamento, pelo desbloquear o teu assessor. E é importante fazer isso. Por quê? Porque o cara vai ter mais autoestima quando ele começar a vender. Lembra que você falou, olha, eu vi que era possível quando eu comecei a tirar matrículas do semáforo. Então, você tem que tentar até você conseguir. E aí você desbloqueou uma chave. Aquele Gustavo que começou já não era mais aquele Gustavo que estava conseguindo alcançar resultados. Então, você tem que fazer até você se tornar apto a fazer aquilo sem ter a vergonha. Por exemplo, quando você ficou diante de uma câmera a primeira vez, com outras pessoas, ficou aquele gelo. Com Sim. o tempo, você vai fazendo tantas vezes que você não lembra mais das câmeras. Então, é sempre fazer várias e várias vezes e lembrar que aquela empresa não tem potencial, talvez não vai me gerar matrícula agora, mas eu estou treinando a minha equipe. Eu estou forjando eles. Aí, quando você tiver uma porta, que você entra lá, que você sabe que tem clientes qualificados, porque a gente sabe as empresas que vão dar mais retorno.
você tem um assessor que vai saber fazer uma apresentação que vai converter. Mas se esse assessor, ele não treina isso, ele não vai fazer uma boa apresentação numa empresa que daria algum resultado. Então, as parcerias são importantes a longo prazo. Nem toda parceria que você vai fechar agora vai te dar resultado agora, mas você está treinando a tua equipe. Então, eu vejo que o lead acomodou muito nessa questão e aí não destrava as pessoas. Não destrava para um atendimento presencial. Entendi. Por exemplo, hoje, a nossa estrutura, nós atendemos pessoas que entram da rua. Antes, não. Antes, a nossa fachada não chamava tanta atenção, a gente tinha mais dificuldade, então a gente tinha que trazer as pessoas. Você lembra dessas abordagens que nós fazíamos aqui na frente? Montava o stand na frente e a gente falava que era o nosso escritório. Por quê? Enchia de bexiga e a galera que estava passando da rua a gente trazia, era muito mais difícil. Pra dentro, mas sim. Aquilo treinava as pessoas, entende? Tipo assim, tinha mais valor. Então, assim, quando eu consigo ver o caminho que eu percorri para conseguir aquele cliente ele vai me trazer mais clientes, porque eu vou dar muito mais valor naquele cliente. Sabe? Imagina, você tá o dia inteiro panfletando, você consegue uma matrícula. Quanto que vale aquela matrícula para você? E para o seu conhecimento, quanto de valor gerou para você? Então, os trabalhos externos para a formação do vendedor é extremamente importante por isso, pela timidez, para tirar a timidez, para entender que nem sempre o não é para você, é para o produto. Mas o não é para você desde que você faça uma boa apresentação. A beleza, ela é relativa. Nem tudo que eu vou achar belo, você vai achar belo. Mas o autocuidado, todo mundo tem noção do que é uma unha bem cuidada, do que é uma pessoa bem vestida. Nós temos um padrão na sociedade. Então, se você quer vender bem, você tem que entender a dinâmica do jogo. E, de novo, quando você aprende o jogo, você pode virar um excelente jogador. Que isso, hein? Aí vai virar um corte. Uma coisa que eu gosto muito de passar aqui nos treinamentos, para os franqueados, para os assessores, pela experiência que eu tive aí no mundo das vendas. Para mim, assim, o vendedor de alta performance, ele tem algumas características parecidas. A primeira, a visão do produto dele. Ele tem que... Para mim, assim, todo mundo é cliente. Todo ser humano tem potencial de se tornar cliente do seu produto. É claro que, assim, nem todo ser humano entende a necessidade disso. Então, a tua empresa, ela seja de qual ramo for, ela acaba tendo um perfil de clientes que ela acaba atendendo que são mais parecidos. Então, por exemplo, eu estava estudando lá sobre café da Starbucks. A Starbucks nasceu como café lá nos Estados Unidos de executivos. Galera que estava indo... Então, tem um perfil. O perfil da Starbucks não era o café para você sentar na Starbucks e ficar apreciando o café. Você vai lá, pega e continua indo para o seu trabalho, para o seu estudo. Então, assim, mas não impede de um executivo, uma pessoa ir lá e desfrutar de um café uma tarde toda na Starbucks. Isso está lá no livro deles lá. Então, assim, toda empresa, todo mundo tem potencial de se tornar cliente, mas aí o papel do vendedor é mostrar o valor daquela empresa. Então, primeiro ponto, você ter um filtro do teu público-alvo, do perfil do teu cliente, que tem a maioria das pessoas concentrada. E duas coisas que você trouxe aqui, que eu concordo. É aquele vendedor, aquele profissional da área comercial, ele ter a visão dele ir atrás desse cliente, então aonde eu vou atrás desse cliente, aonde eu vou prospectar esse cliente, e também dele fazer esse trabalho do cliente vir até ele. Então, por exemplo, lembra que de fato a equipe aqui, vocês montavam um stand aqui na porta da escola e puxavam essas pessoas. Chegou um momento que essas pessoas começaram a entrar. Por quê? De novo, a gente melhorou as condições da escola, nós melhoramos a fachada e ficou atrativo. Ou seja, o cliente já vem. As pessoas gostam do que é belo, as pessoas gostam do que é bem feito. Eu olho e vejo o valor, eu dou valor, eu colocaria o meu dinheiro. Então as pessoas entram. Só que com isso, você tem um trabalho maior com a tua equipe. Por quê? Porque você é receptivo. Eu tenho que ir lá, eu tenho que só fazer uma boa recepção e converter. Só que quando eu tô lá fora, eu tenho que trazer esse cliente para dentro, o meu trabalho é maior. Só que esse cara que pega o cliente lá fora, ele tá mais preparado para fechar a venda. Na hora do fechamento, ele tá mais seguro.
Porque, primeiro, você já conseguiu um sim só de colocar ele aqui dentro. Você já está muito mais seguro. Então, sim, as vendas, elas se tratam de segurança. Quanto mais seguro você for na sua apresentação, mais a certeza de que você vai fechar. Eu costumo falar o seguinte, se eu sentar na frente de um cliente, eu já sei que ele vai fechar nos primeiros 5 minutos. Primeiro, olho no olho. Você já sente se a pessoa está confiante ou não naquilo que você está falando. Agora, se eu acredito no meu produto, eu estou com uma boa apresentação, aí eu mudo o jogo. Sou eu que estou avaliando se aquele cliente merece estar aqui. Eu mudei a posição, entende? Então, o verdadeiro vendedor, ele mostra que o que ele tem é uma oportunidade. Você não pode perder essa oportunidade que eu tenho. O que eu tenho para te oferecer é muito bom. Quais são os seus sonhos? Eu quero viajar para fora. Não, eu quero crescer na empresa. Então, você precisa do inglês. Isso aqui vai te ajudar. Olha o plano que eu tenho aqui. Eu não consigo esse dia. Olha, mas eu tenho um plano que é durante todos os dias da semana. Então, toda objeção você tem uma resposta. Porque, de novo, você conhece o teu produto, você conhece o teu contrato, você analisou aquilo melhor do que qualquer um. Eu compraria? Compraria. Então, eu posso vender aquele produto. Agora, tem pessoas que não se apaixonaram pela marca. E aí, independente de ser Newcastle ou qualquer outra empresa, você tem que se apaixonar pela empresa que você trabalha, pelos resultados que você vai favorecer a empresa. Tem pessoas que pensam só na comissão. Não vai vender. Porque, de novo, você vai estar de frente com alguém vendendo um produto. Você está pensando no que você vai ganhar, sem entender o que você está entregando para essa pessoa. Então, aí tem uma questão de valores, entendeu? O que eu acredito? Eu acredito nessa empresa? Eu acredito que o livro Recomeçar é um livro muito bom? Eu recomendaria? Fez diferença na minha vida? E aí sim eu consigo fazer, entende? Então, assim, primeiro, apaixone-se pela empresa que você trabalha. Defenda a empresa que você trabalha. Valorize a empresa que você trabalha. Uma vez que você valoriza o ambiente que você está, que você é conectado com a equipe, você vai fazer vendas. Isso é natural, porque o cliente ele chega aqui, ele sente o ambiente. O cliente chega na recepção, eu não sei se você já teve essa experiência, Gu, onde você chegou em um local ou na academia, que é muito comum a gente ir, e você sente aquele clima que as pessoas não estão legal. Você sente que você chegou ali e o clima não está bom. Tem alguma coisa acontecendo no interior da empresa. O cliente sente isso. Eu já tive essas experiências em locais que eu fui, onde até demorava um atendimento, era lento, e aí você vai ver, aí de repente tem um falando do colega, e o cliente sente esse clima. Então, eu acho que assim, trabalhar a estrutura que você está, para que seja um ambiente leve, tranquilo, né? Não se vender apenas para o cliente, mas para os seus companheiros de equipe, faz acontecer. É uma sinergia, é um movimento de pessoas em conjunto para gerar um resultado. Não é uma única pessoa fazendo um movimento. Quando eu falo que a equipe é resultado do líder, porque muitas vezes o líder ele traz peso para a equipe. Em vez dele facilitar o ambiente, deixar o ambiente mais leve para essa galera ir e voar e fazer um resultado legal, ele só traz peso, só fala de resultado, só fala de números, só fala de metas. E infelizmente, principalmente, você vai ver nos próximos meses, muitas mudanças, inclusive na parte psicológica das empresas, de ter acesso a psicólogos e tudo mais, as pessoas são emocionais. Então, primeiro você tem que tratar do coração, você tem que tratar da alma, para depois sim você apresentar um resultado. Então, assim, ninguém vai produzir bem se ela estiver num lugar que ela está insegura, se ela estiver num lugar que ela não acredita que a empresa vai avançar, se ela estiver com pessoas que desacreditam do potencial dela. O líder, ele tem o dever de acreditar no funcionário dele, ele tem o dever de ajudar essas pessoas a subirem, ele deve ser escada para outras pessoas, tem que aprender a trabalhar a mente, porque quando você está liderando pessoas e cuidando de pessoas, normalmente você vai lidar com rejeição, com ingratidão. As pessoas elas precisam ser lapidadas. E quando você vai lapidar alguém, você vai levar algumas ferroadinhas. Eu costumo falar isso. Por quê? Porque você está tirando as dificuldades que a pessoa tem. Então, o líder ele deve ser maleável e ele deve apontar o caminho e sempre entregar ferramentas para as pessoas produzirem. Não adianta você falar, olha, eu quero que você faça uma meta de 100 mil esse mês. Ok, qual que é o caminho? O líder tem o dever de mostrar o caminho. Senão você está sendo só mais um ali jogando peso na vida daquela pessoa que já está, vamos falar o que é real, a sociedade já está chata. A sociedade está chata, está pesada, né? A gente já tem muita cobrança externa. Trazer isso para o interno da empresa traz mais sobrecarga para o colaborador. Uau, Medina, entendi.
Não, é exatamente isso, né? A pessoa se sentir parte, sentir confiança na liderança, se sentir seguro. Claro que também é papel do colaborador assumir essa responsabilidade, entender os princípios e valores da empresa, buscar esse autodesenvolvimento, né? Sair da capa também do vitimismo. Eu vejo que muitas pessoas assim que eu conheci ao longo da jornada, nos processos seletivos que eu fazia, via pessoas de 40, 50 anos de idade indo ali entregar um currículo e você olhava o histórico dessa pessoa, a cada 3, 4 meses tinha trabalhado num lugar diferente. A pessoa já fez de tudo. Já fui motorista de ônibus, já fui astronauta, já fui cabeleireiro, mas já fui também lutador, já fui piloto de avião. Então, tipo assim, não tinha uma direção na vida, né? E eu acredito que, assim, o vendedor, o papel da empresa é criar toda essa ambiência. Concordo. É impossível você prosperar num ambiente hostil, num ambiente ruim, num ambiente pesado, né? E também acredito que seja responsabilidade e obrigação desse colaborador, se ele quer ter uma prosperidade na vida dele, se ele quer melhorar de vida, se quer subir de nível, buscar e aceitar, né, essa gestão e essa liderança, né? Da mesma forma que pode acontecer de não ter um líder perfeito, também não existe colaborador perfeito. E é uma empatia, uma troca. Sim, só colocando aqui um adendo, é o seguinte, a realidade que a gente vive hoje no Brasil é muito comum pessoas terem passado por várias áreas. Então, isso não desqualifica ninguém. O que eu gostaria de frisar aqui é o seguinte, você pode ter vivido várias áreas, mas se você entrou numa empresa, seja apaixonado pelo projeto daquela empresa. Tenha uma visão atraente de futuro, porque se você não se vê lá nos próximos 5 anos, você está perdendo o seu tempo e está fazendo o seu líder perder o tempo também. Então, independente da carreira que você teve até aquele momento, alguém está te dando uma oportunidade. Valorize as oportunidades que são lhe impostas. Então, só para colocar aqui, porque às vezes a gente fala, muitas pessoas passaram, é muito comum. Eu mesmo passei por várias áreas, mas sempre focada na área de vendas. Sempre o final era vendas, né? Atendimento ao público. E toda essa parte, quando eu falo para vocês do atendimento de encantar o cliente, vem sobre você saber fazer essa lapidação e ouvir. Mas eu confesso que quando eu era gerenciada, não fui uma pessoa muito fácil, porque eu tinha crenças que eram limitantes, né, no meu crescimento, coisas que me brecavam, e que em algum momento eu encontrei um líder que teve paciência de me ajudar na minha dificuldade. Óbvio, mérito meu também por aceitar essa ajuda, mas é muito comum, porque hoje ainda as pessoas têm acesso a muitos conteúdos na internet. Você pode acessar um podcast e ter um conteúdo legal que vai agregar valor na tua vida, mas lá atrás a gente não tinha isso. Então a referência que você tinha era das pessoas que estavam mais perto de você, e nem sempre essas pessoas eram pessoas de sucesso, que tinham feito uma carreira, enfim. Então você acaba sendo um pouquinho... Eu era limitada. Influenciada pela ambiência. Influenciada pela ambiência. Então, se você entrou numa empresa legal, que tem valores, que tem uma cultura, que você olha pro líder, você fala, cara, eu admiro esse cara, eu gosto do que ele faz, eu me vejo fazendo isso que o meu líder está fazendo, aí você está no caminho certo. Porque, de novo... Você vai ser respeitado quando você respeita a história do outro. Então, se o líder, ele entende, olha, eu preciso lapidar essa pessoa, e do outro lado tem alguém que queira crescer, é uma combinação que vai dar certo, né? Não dá para atropelar etapas. Não dá para você chegar e se comparar com alguém que já está na empresa há 5, 6 anos. Aquela pessoa percorreu uma estrada. Então, entender que você tem o seu processo, mas eu cheguei, aquela pessoa ela já produz tanto. Não se compara. Cada um tem o seu tempo, o seu processo. Será que daqui 5, 6 anos você vai estar igual a essa pessoa? Talvez você esteja até melhor, porque vai de cada um, né? Então, dentro da área comercial, o que eu acho fantástico é a possibilidade de você se desenvolver e crescer a partir dos seus resultados. Então, isso é muito legal, porque você não só depende, obviamente, de uma avaliação, mas do que você está agregando para a empresa. Então, Gu, eu já tive na minha equipe pessoas que vendiam muito, mas elas tinham dificuldade em lidar com pessoas. Então, para dar certo numa equipe, o líder tinha que ser muito aquele líder passivo, né? Que, olha, vai trabalhando até, de certa forma,
cuidando um pouco do ego dessas pessoas. E é muito difícil, porque chega um momento que não dá para continuar com uma pessoa dessa. Porque ela tem que aprender a dominar o ego dela. A liderança se trata de diminuir o ego. Né? Não tem como você ser um bom líder com o ego extremamente inflado. Você vai matar pessoas, você vai matar seus liderados. Então, e é bíblico, né? A arrogância precede a queda, mas a humildade precede a honra. Então, um bom líder, ele tem que aprender a lidar com esse ego. Principalmente quando ele está indo muito bem, quando ele está produzindo, entender que, olha, eu estou fazendo esse resultado, mas eu tenho alguém que está me auxiliando para ter esse resultado. E eu conheci pessoas que receberam muita ajuda, muito apoio, não só emocional, mas assim, não souberam, quando chegaram lá, ter essa mesma relevância com pessoas, ter esse mesmo cuidado com pessoas. Então, assim, entenda que para você chegar em algum lugar, você precisa de pessoas. Para você crescer, você precisa desenvolver pessoas. E na área de vendas, principalmente, porque você precisa ter pessoas ali para você gerenciar. Não existe gerente sem pessoas para gerenciar. Você precisa aprender a cuidar de pessoas, desenvolver pessoas para aquela arte. Então, você tem que saber fazer. Você tem que passar as etapas, sem pular etapa. E sempre respeitando a história de quem está chegando e de quem veio antes de você. Isso vai te levar mais longe. Uau, Medina. Entendi. E aí, Medina? E qual que é o conselho que você dá aí para quem está no mundo das vendas? O conselho que eu dou é: se você primeiro cuidar da sua mente e do seu coração, seja qual for a área, não só a área de vendas, você vai ir bem. Porque a gente só externaliza aquilo que já está dentro de nós. Então, não tem como eu entregar algo bom para você se eu não estou legal aqui. E muitas vezes o vendedor, ele faz esse papel de ator, na melhor das observações aqui, a gente acaba sendo uma atriz e um ator. Porque você tem que chegar sorridente para o teu cliente num dia que muitas vezes você não está bem. Então, a gente vive isso daí. Mas se você tentar cuidar do seu psicológico, do seu coração, para realmente você ter uma saúde emocional, você vai ir bem na sua produção. Sem deixar a pressão do ambiente, porque em qualquer área você vai ter uma pressão. Então, você sempre vai ter que se vender para pessoas. É muito pejorativo as pessoas usavam a palavra de vendas. Deu tudo errado, vou virar vendedor. Mas a verdade é que todo mundo se vende. Você não compra a ideia de um livro se você não acreditar na história do autor. Então, todo mundo se vende, seja um escritor, seja o Samuel lá como produtor, todo mundo está se vendendo o tempo todo. Então, cuida do seu emocional, cuida do seu coração, cuida da sua saúde espiritual também, que é muito importante, porque muitas vezes nós contamos com a fé, né? A gente brinca muitas vezes aqui sobre o milagre da matrícula, mas o milagre da matrícula, ele só acontece quando centenas de sementes já foram semeadas. Eu fiz um bom trabalho, eu visitei as empresas, eu prospectei, então eu sei que o resultado vai vir. Por quê? Porque eu acredito que em algum momento os meus clientes vão me dar retorno, um retorno positivo, porque eu já fiz fiz um arado na terra, eu coloquei a minha sementinha lá, eu estou esperando chover. Mas eu estou esperando chover depois que eu já pus a mão na massa. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito nesses pilares da fé, espiritualidade, controle emocional. Eu acredito nisso. Quanto mais você se lapidar, quanto mais você estudar, quanto mais você ler coisas que agreguem para a tua vida, você vai ser melhor no campo de vendas. Aí sim, hein, galera? Aí sim, hein, Samuca? Vai vender, Samuca? Bora. Samuca já se vende já, né? Você viu, né? Samuca é marqueteiro. Esse aí. Mas é isso, galera. Esse papo aqui foi com a Medina, a apresentadora aqui do canal sobre vendas, uma pessoa que tem uma jornada muito grande aí na área de vendas, da matrícula, de produtos de beleza. Eu acredito que a profissão de vendas é uma das profissões mais nobres do mundo, porque é onde você se desenvolve como ser humano. Você aprende. Um vendedor de sucesso, ele aprendeu a lidar com pessoas, ele aprendeu a ter postura, ele aprendeu a ter uma mentalidade positiva, mesmo num dia adverso, né, sendo o ator ou atriz naquele momento, porque ele tem algo de valor para apresentar. Sim. Ele é um profissional que ele se compromete com o resultado daquela experiência, daquele produto ou serviço que ele está vendendo. São pessoas que eu acredito que têm fé. Quando você trabalha por uma meta, que você
sacrifica às vezes de um momento com sua família, de um momento de lazer, porque você quer alcançar aquele resultado dentro da empresa. Você está tendo a fé, você está pedindo direção para Deus abrir suas portas e tudo mais. Então, acredito muito assim que é uma profissão que, na verdade, todas as pessoas de sucesso que eu conheci na vida, é aquilo que você acabou de falar aqui, são pessoas que sabiam se vender. Mas não apenas se vender como um personagem falso, mas numa embalagem bonita. Não. Sim. Pessoas que, de fato, percorreram uma estrada, vivem o que pregam, construíram uma jornada que se tornaram referências através dos resultados que construíram na vida. Mas sabem se vender, entendeu? São pessoas que vendem, sim, né? E é isso, Medina. Tem mais alguma consideração final sobre esse tema? Eu acho assim, a gente fala muito sobre liderança e vendas e tudo mais. Dentro de um avião, a estabilidade do avião é muito maior do que dentro de um carro. Mas o que gera pânico nas pessoas durante a turbulência é o fato de que se você tem uma caneca com café e você coloca no avião, ela vai balançar, mas ela vai derrubar. Pega essa mesma caneca e anda dentro de um carro para você. Começa a andar nas ruas, já treme, já começa a cair o café. Então, você está dentro do avião, você tem que confiar no piloto. Por que você tem medo? Porque muitas vezes você não está vendo o que o piloto está vendo. Você tem que confiar de olhos fechados. Então, é muito difícil hoje as pessoas confiarem umas nas outras. Por quê? Porque vocês sempre imaginam que quem está lá é um piloto de avião. Vocês colocam as pessoas dos seus líderes em um patamar que muitas vezes você criou aquele personagem. Mas o líder, ele tem falhas, ele tem defeitos, ele vai cometer erros ao longo do caminho. Muitas vezes ele está aprendendo a liderar com você que é liderado. Então, a vida é essa. Você vai fechar os olhos e vai fingir que quem está lá é o piloto de avião, ou você vai confiar no motorista que está aqui do teu lado, porque se tremer um pouquinho, você olha, você consegue ver o caminho. Quem é você na história? Então, a gente precisa saber quem somos nós. E confiar nas pessoas faz parte do processo. Faz parte do processo. Tenha confiança na tua liderança, porque quem te contratou quer ver você crescer. Né? Então, assim, ele está construindo uma escada, ele já percorreu o caminho que muitas vezes você vai percorrer. Tenha humildade para aprender. Aí sim. Valeu, Medina. Tamo junto aí. E é nóis. Curte, comente e compartilhe. Podcastle TV. Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e como consequência seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!